Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eduardo Devites e esse é o meu canal Tricolor Desiludido. Antes de mais nada, gostaria de solicitar mais uma vez, encarecidamente, que se inscrevam no meu canal para a gente conseguir crescer aqui no YouTube. Mas também curtirem esse vídeo, ativarem o sininho para receberem mais notificações e, se possível, também deixar o seu comentário. Vamos debater acerca do assunto de hoje. O que eu vou tratar no vídeo de hoje é a respeito da campanha do São Paulo no Campeonato Paulista de 2023. O que tem de relevante nessa campanha de São Paulo? Na minha opinião, nada. Mas assim, vamos fazer uma releitura aí, ver qual a conclusão que a gente chega, e a partir dessa conclusão, a gente poder aí comentar, né, concluir qual deve ser o rumo de São Paulo para as próximas competições. Bom, pessoal, falando especificamente da campanha do São Paulo, foram 13 jogos, então, aqueles 12, né, da fase inicial, em que o São Paulo enfrentava todos os adversários de fora do grupo dele, então aí um total de 12 jogos, né, 12 times diferentes. E aí teve aquele mais um jogo, né, que foi o jogo das quartas contra o Água Santa. Mas Eduardo, o São Paulo empatou o jogo, caiu de pé. Pelo amor de Deus, né? Vai dormir, iludido. São Paulo caiu de pé. Torneio fraco desse. 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. A gente olhando assim, mas perdeu pouco. Então vamos lá. Vamos falar rapidinho, jogo por jogo, como é que foi essa campanha do São Paulo. Ó, São Paulo iniciou o campeonato no dia 15 de janeiro, um empate contra o Ituano. O Ituano, que por sinal é o nosso próximo adversário. Jogo de terça-feira pela Copa do Brasil, partida de ida. O jogo vai ser no Morumbi. Então, assim, o primeiro jogo não foi animador. O primeiro jogo do São Paulo na temporada. Foi um empate amargo em 0-0. 50 mil pessoas no Morumbi, mais ou menos. E o São Paulo praticamente pouco produziu, se eu não me engano, quase não. Ou não chutou a gol. Chutou uma vez, se eu não me engano. Na sequência, então, a gente pegou a Ferroviária. Foi uma virada, né? O São Paulo saiu perdendo por 1-0 e virou o jogo com o Galopo. Aí ele iniciando a sua artilharia do campeonato, que ficou, por fim, né? Os artilheiros do campeonato foram ele e o Roger Guedes do Corinthians. Então, o Galopo fazendo aí o seu primeiro gol. Na sequência, a gente enfrentou o Palmeiras fora de casa, um empate em 0-0. A gente olhando assim, pelo menos de fora, né? Um grande resultado. Palmeiras, uma máquina, né? Passeou hoje na final contra o Água Santa. Mas se a gente for analisar o jogo em si, isso eu já falei meio que rapidinho nos outros vídeos, né? O São Paulo tomou um vareio de bola do Palmeiras no primeiro tempo, né? Mais perto do final do jogo. Um jogo meio morno também, né, galera? Começo de campeonato, o pessoal ainda estava meio com preguiça, né? De ambos os times. E no segundo tempo, o Palmeiras veio para cima com tudo de São Paulo. Tava quase fazendo gol, aí o Abel Ferreira decidiu fazer as alterações dele, né? E colocou aquela turma do Palmeiras ali, reserva, cabeça de bagre. Colocou Navarro, colocou Breno Lopes e meio que acabou equilibrando o jogo. Mesmo assim, São Paulo não foi bem, mas teve uma oportunidade com a Arboleda perto do final do jogo, mas também não seria um resultado justo, vamos assim dizer, né? É que dá para ter justiça no futebol, né? Quantos jogos a gente não vê que o time não merece ganhar e ganha? Mas fato é que, analisando a partida, o São Paulo não mereceu ganhar. Talvez tivesse merecido perder, né? Então, pela circunstância do jogo e tudo mais, o 0-0 saiu de bom tamanho. Na sequência, o São Paulo ganhou de 4-1 da Portuguesa no Morumbi. Nossa, dava para ficar iludido então, Eduardo? Com certeza não, pessoal. Portuguesa.
Perdeu para todo mundo praticamente, se eu não me engano foi um dos rebaixados, né? Não lembro agora, mas se não foi rebaixado, ficou por muito pouco, porque não tinha ganhado de quase ninguém. Ganhou acho que do Bragantino de 3-0 só, mas foi o único lampejo da Portuguesa. Também foi um jogo que o Galopo ele fez 2 gols, né? Já aí despontando para a artilharia. O Pedrinho ele fez o primeiro gol com a camisa do São Paulo, uma jogada interessante. Então, assim, não fez mais que obrigação, né? O jogo seguinte, o último do mês de janeiro, um balde de água fria, né? São Paulo perdeu para o Corinthians dentro do Morumbi, perdendo uma invencibilidade de 6 anos sem perder para o seu rival dentro de casa. Um jogo que o São Paulo foi péssimo, vamos assim dizer, né? Pô, gente, perder clássico, tudo bem, pode acontecer, mas não do jeito que foi, dentro de casa, Morumbi lotado. Chegou a tomar 2-0 no primeiro tempo. Ainda que se recuperou, Luciano entrou, fez um gol, quase fez um segundo, mas não dá, né? Não podia ter perdido. Então, ponto negativíssimo para o São Paulo já ter perdido esse clássico. Na sequência, ganhou do Santo André, fora de casa, um jogo super morno, não sei se vocês se lembram, no estádio Bruno José Daniel. São Paulo foi ganhar praticamente na última bola do jogo um gol do Alan Franco de cabeça. Na sequência, a gente pegou Red Bull Bragantino, fora de casa, parecia que ia tirar a zica, né? Fez 1-0, um golaço do Galopo, naquele jogo que ficou meio na dúvida, né? A bola entrou, não entrou, as imagens do VAR não ajudaram muito ali o trio de arbitragem e, por fim, prevaleceu a decisão de campo, que validou o gol do São Paulo. São Paulo fez o gol, mas tomou a virada para variar. Num grande jogo do Arthur, né? O Arthur também, na minha opinião, não é um jogador topíssimo. Ele faz lá os seus golaços, mas fica vários jogos sem jogar bem. Mas quando ele pega o São Paulo, ele joga bem. Fato é. Participou de um dos gols lá e ajudou o Bragantino a virar o jogo. Na sequência, o São Paulo pega uma canja, né? Pegou o Santos, porque o Santos desse ano, me desculpem quem é santista, mas tá péssimo. E o São Paulo, então, ele acaba não fazendo mais do que obrigação. Um dia de jogo de gramado encharcado, né? São Paulo faz 3-1 e é um dia que o Caleri desencanta, né? Ele faz o primeiro gol dele no ano. Na sequência, o São Paulo pega Inter de Limeira no Morumbi também. Pessoal, uma canja, né? 5-1 no Morumbi. Vai falar o que desse jogo? Não fez mais do que obrigação, São Paulo. Se eu não me engano, também foi um jogo que o Pedrinho fez um golaço, mais uma vez mostrando aí que ele poderia ser um reserva interessante para o time. Depois o São Paulo ganha do São Bento, fora de casa de 3-0. No jogo seguinte, uma prova de fogo, né? O São Paulo perde do São Bernardo dentro de casa por 1-0. O São Bernardo vinha sendo o destaque do campeonato. Era uma prova de fogo. O São Paulo não conseguiu vencer e pior, dentro de casa. Então, um ponto negativaço aí para o São Paulo. Praticamente a mesma coisa que perder para o Corinthians dentro de casa, né? Não a mesma coisa, porque não era clássico e tudo mais, mas era uma prova de fogo. Então o fato é que tinha que ter vencido para mostrar que teria fôlego para poder aí chegar mais longe no Campeonato Paulista. O último jogo da fase de grupos, o São Paulo vence o Botafogo fora de casa por 3-1. Um jogo também que ficou marcado por mais um gol do Galopo aí, o 8º gol dele no campeonato. Um golaço do Luan, nosso volante, né? Ele mata a bola no peito e chuta de sem pulo de fora da área. O Luan, que também tinha feito um golaço contra o Santos, saiu do banco para guardar uma bola de fora da área. E no dia 13/3 aconteceu algo que praticamente catastrófico, né? A gente empata em 0-0 com a Água Santa, poderosíssimo Água Santa, né? Tem sua competência e tudo mais, mas um time limitado, jogou praticamente o Paulista e o mata-mata para se defender. E São Paulo acaba pecando aí nas cobranças de pênalti, com o Alisson e o Jegson Mendes, e eliminado, então, do Campeonato Paulista de 2023. Pessoal, o que eu achei, então, do desempenho do São Paulo? Vamos classificar assim, em ruim, médio,
aliás, ruim, regular, médio, bom e excelente. Essa seria então a minha métrica, né? O São Paulo foi de ruim para regular, tá? Essa é a minha opinião. Mas Eduardo, mas por quê? Porque a gente teve basicamente 4 provas de fogo no campeonato. Eu não vou considerar o Santos, como eu já disse, muito fraco. O time desse ano do Santos, até os santistas vão concordar comigo, muito fraco. Então a gente teve o Palmeiras, o Corinthians, o São Bernardo, que era o destaque da competição, e o Bragantino, que é sempre uma pedra no nosso sapato. A gente apenas empatou com o Palmeiras nas primeiras rodadas, porque se esse jogo fosse perto do final, com o time mais entrosado do Palmeiras e tudo mais, com certeza a gente teria perdido, tá? Então, assim, é muito pouco para um time que, de repente, sonhava em ser campeão paulista. Muito, muito fraco. Perdemos para o Corinthians dentro de casa, algo inadmissível. Perdemos para o São Bernardo também dentro de casa, inadmissível. E tomamos uma virada do Bragantino fora de casa com o jogo na mão, praticamente aí nos últimos 15 minutos. Então, a minha opinião é essa. O São Paulo, no Campeonato Paulista de 2023, teve uma atuação de ruim para regular. Apesar disso, no prêmio Pepe, que foi mostrado hoje no Sport TV, o São Paulo teve vários gols concorrendo a esse prêmio. Se eu não me engano, teve 10 gols. Os 2 do Luan, teve um gol do Galopo, uma jogada contra a Portuguesa, bonita. Teve um gol do Pedrinho também ali contra a Portuguesa. Mas eu achei um pouco estranho, né? O troféu já estava no Allianz Parque. E o troféu desse prêmio, né? Prêmio Pepe. E o único que estava presente ali para receber o prêmio era o Rafael Veiga, que de fato fez um golaço contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E, na minha opinião, foi o gol mesmo, mais bonito do Paulista. E adivinhe só, não é que o Rafael Veiga foi o campeão desse prêmio? Eu até comentei com meus cunhados, eu falei, olha, isso não é mera coincidência, o troféu já está aí. Se fosse para ter entregue esse prêmio, eles entregariam amanhã, que é o dia da premiação oficial do Campeonato Paulista, que vai nomear ali o melhor jogador, a revelação, dar prêmio para os artilheiros, né? Mas enfim, pessoal, sem sombra de dúvida, esse elenco do Palmeiras mereceu ser campeão mais uma vez, tá? Não tem o que falar. Eles têm jogadores. O time titular é muito bom do Palmeiras. Não tem nem o que falar. Chega muito rápido no campo de ataque, recompõe muito bem, ótimos zagueiros. Tem as válvulas de escape, vamos assim dizer, que é Dudu e Rony. Então, não tem o que falar. É merecedor mesmo. Tinha que ser o Palmeiras. É por fim, né? Alguns amigos me marcaram em foto do. O Éder foi campeão lá em Santa Catarina, o Reinaldo foi campeão no Sul. Pessoal, pelo amor de Deus também, né? Não vamos comparar. Torneios pífios, né? Convenhamos, né? Perdão na palavra. O Campeonato Gaúcho é um torneio muito fraco. Muito fraco. Se vocês olharem todos os campeões desde 1944, basicamente ganhou Inter e Grêmio. Acho que em 5 oportunidades que ganhou outros times. Então, assim, é quase que 50% da chance do time do Reinaldo ser campeão. E em Santa Catarina, também. É um campeonato fraco, pessoal. Tudo bem que ele é um pouco mais disputado, né? Porque ele é nivelado por baixo, né? Tem os times ali tradicionais, Figueirense, Avaí, Joinville, a Chapecoense e o próprio Criciúma. Então, assim, as comparações aí acho que não acabam não agregando em nada, né? Mas enfim, pessoal, fato é que o desempenho do São Paulo no Campeonato Paulista desse ano foi pífio, uma conclusão assim, né? Porque ele foi de ruim, quando muito, para regular. Ah, então, agora é ver como que vai ser a sequência do São Paulo. Uma alternativa para melhorar, que me parece, que foi o que aconteceu contra o Tigre, mudar o esquema tático. O São Paulo se entendeu melhor, pelo menos analisando esse jogo, no 3-5-2. Até então, na minha opinião, o melhor jogo do São Paulo na temporada. Era uma das provas de fogo até então e conseguiu
vencer ali com certa margem de segurança. Então, talvez seja um caminho para o São Paulo melhorar um pouco. O nosso elenco é limitado, não dá para fazer milagre. Mas melhorar um pouco com essa alternativa aí de mudança de esquema tático, 3-5-2. Vamos aguardar, então, como que vai ser o jogo de terça-feira contra o Ituano na Copa do Brasil. Pessoal, amanhã eu volto para fazer um pré-jogo São Paulo e Ituano. Tenham uma boa semana, então. Para quem vai me acompanhar no canal, até amanhã. E não deixe de se inscrever aqui. Ok? Grande abraço, então.